Segundo Crônicas, capítulo 35. Então Josias celebrou a Páscoa ao Senhor em Jerusalém e mataram o cordeiro da Páscoa no 14º dia do primeiro mês. E estabeleceu os sacerdotes nos seus cargos e os animou ao ministério da casa do Senhor. E disse aos levitas que ensinavam a todo Israel e estavam consagrados ao Senhor: Ponde a arca sagrada na casa que edificou Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Não tereis mais esta carga aos ombros. Agora servi ao Senhor vosso Deus e ao seu povo Israel. E preparai-vos, segundo as vossas casas paternas e segundo as vossas turmas, conforme a prescrição de Davi, rei de Israel, e a de Salomão seu filho. E estai no santuário segundo as divisões das casas paternas de vossos irmãos, os filhos do povo, e haja para cada divisão uma parte de uma família de levitas. E imolai a Páscoa, e santificai-vos e preparai-a para vossos irmãos, fazendo conforme a palavra do Senhor dada pela mão de Moisés. E ofereceu Josias aos filhos do povo cordeiros e cabritos do rebanho, todos para os sacrifícios da Páscoa, em número de 30.000 para todos os que ali se achavam, e de bois 3.000, isto era a fazenda do rei. Também apresentaram os seus príncipes ofertas voluntárias ao povo, aos sacerdotes e aos levitas. E Uquias, e Zacarias e Jeiel, líderes da casa de Deus, deram aos sacerdotes para os sacrifícios da Páscoa 2.600 rezes de gado miúdo e 300 bois. E Conanias, e Semaías, e Natanael, seus irmãos, como também Asabias e Jeiel, e Josabade, chefe dos levitas, apresentaram aos levitas para os sacrifícios da Páscoa 5.000 rezes de gado miúdo e 500 bois. Assim se preparou o serviço e puseram-se os sacerdotes nos seus postos, e os levitas nas suas turmas, conforme a ordem do rei. Então imolaram a Páscoa, e os sacerdotes aspergiram o sangue recebido das mãos dos levitas que esfolavam as rezes, e puseram de parte os holocaustos para darem aos filhos do povo, segundo as divisões das casas paternas, para o oferecerem ao Senhor, como está escrito no livro de Moisés. E assim fizeram com os bois. E assaram a Páscoa no fogo, segundo o rito. E as ofertas sagradas cozeram em panelas, e em caldeirões e em sertãs, e prontamente as repartiram entre todo o povo. Depois prepararam para si e para os sacerdotes, porque os sacerdotes, filhos de Arão, se ocuparam até a noite com o sacrifício dos holocaustos e da gordura. Por isso os levitas prepararam para si e para os sacerdotes, filhos de Arão. E os cantores, filhos de Asaf, estavam no seu posto, segundo o mandado de Davi, e de Asaf, e de Emã e de Jedutum, vidente do rei, como também os porteiros a cada porta. Não necessitaram de se desviarem do seu ministério, porquanto seus irmãos, os levitas, preparavam o necessário para eles. Assim se estabeleceu todo o serviço do Senhor naquele dia, para celebrar a Páscoa e oferecer holocausto sobre o altar do Senhor, segundo a ordem do rei Josias. E os filhos de Israel, que ali se acharam, celebraram a Páscoa naquele tempo, e a festa dos pães asmos, durante 7 dias. Nunca, pois, se celebrou tal Páscoa em Israel, desde os dias do profeta Samuel. Nem nenhum rei de Israel celebrou tal Páscoa como a que celebrou Josias com os sacerdotes, e levitas, e todo o Judá e Israel, que ali se acharam, e os habitantes de Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias se celebrou esta Páscoa. Depois de tudo isto, havendo Josias já preparado o templo, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates, e Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros dizendo: Que tenho eu contigo, rei de Judá? Não é contra ti que venho hoje, mas contra a casa que me faz guerra. E disse Deus que me apressasse. Guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que ele não te destruas. Porém Josias não virou dele o seu rosto. Antes se disfarçou para pelejar contra ele, e não deu ouvidos às palavras de Neco, que saíram da boca de Deus,
Antes veio pelejar no vale de Megido. E os flecheiros atiraram contra o rei Josias. Então o rei disse a seus servos: Tirai-me daqui, porque estou gravemente ferido. E seus servos o tiraram do carro e o levaram no segundo carro que tinha, e o trouxeram a Jerusalém. E morreu, e o sepultaram nos sepulcros de seus pais. E todo o Judá e Jerusalém prantearam a Josias. E Jeremias fez uma lamentação sobre Josias. E todos os cantores e cantoras nas suas lamentações têm falado de Josias até o dia de hoje, porque as estabeleceram por estatuto em Israel, e eis que estão escritas nas lamentações. Quanto ao mais, dos atos de Josias e as suas obras, conforme o que está escrito na lei do Senhor, e os seus atos, e tanto os primeiros como os últimos, eis que estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá.